Olá, queridos, que a paz esteja convosco. Estou começando aqui uma série de estudo examinando as Escrituras. Vamos falar um pouco de Bíblia. E eu quero já pedir para você, nos ajude, inscreva-se aí no nosso canal, faça a sua inscrição, aperte em inscrever-se, clique no sininho para você receber as notificações, as atualizações dos vídeos. Siga-nos também nas mídias sociais, no Instagram, também está aparecendo aqui e você vai estar nos ajudando, tá bom? O assunto de hoje é sobre o gnosticismo. A igreja cristã, a igreja primitiva, passou também por muitas, dificuldades ao longo do seu nascimento até alcançarmos hoje essa grande potência, esse crescimento que temos hoje. E as três maiores dificuldades que a igreja passou, a primeira foi as perseguições, os apóstolos, foram muito perseguidos. A segunda dificuldade, transição demográfica do cristianismo, foi a segunda dificuldade. E a terceira, a morte dos apóstolos, que foi gerada exatamente pela perseguição dos cristãos. Nós sabemos que nos primeiros séculos da igreja, eu vou citar aqui 4 grandes tiranos que se levantaram e contribuíram para a morte desses apóstolos, entre Nero, Domiciliano, Trajano e Marco Aurélio. Esses 4 foram os primeiros perseguidores da igreja. Qual foi a dificuldade disso, pastor? Com a morte dos apóstolos, a autoridade eclesiástica, aquela defesa direta da fé, precisou ser resgatada. E a partir da morte desses apóstolos, começaram a surgir grupos, hereges no seio da igreja, que precisava ser combatido. E entre esses está os gnósticos. A palavra gnóstico vem de gnosis. A palavra gnose significa conhecimento. É justamente daí que surge, essa linha de pensamento do gnosticismo. O gnosticismo, ele tinha aí dentro dos seus argumentos, eles usavam 4 bases ou fundamentos para fortalecer aí as suas crenças, que ao longo do tempo foi criando força. Eles tinham ao longo aí 4 fundamentos que eles usavam para fortalecer aí o seu pensamento. E entre esses está a filosofia, o esoterismo, está o sincretismo e o duocetismo. Então, dentro dessa linha de pensamento, eles seguiam. O que criam os gnosticistas? Ou o gnosticismo? Essas pessoas dessa crença, eles acreditavam que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus verdadeiro, mas era um Deus que eles chamavam de demiurgo. Uma outra expressão, que era o nome que eles diziam, Yaltabaoth, era o nome que eles davam para esse demiurgo. O demiurgo era o Deus do Antigo Testamento na visão deles, que era um Deus mau, que criou esse mundo físico para prender os mortais nesse mundo físico como maneira de puni-los aqui. E a única maneira desses mortais alcançar a salvação e a libertação era tendo um conhecimento secreto. Conhecendo, sabendo de todas as coisas, eles conseguiriam ser libertos. Uma vez que se alcançava esse conhecimento total, alcançava o que eles chamam de pleroma. E a palavra pleroma significa plenitude. Então esse pleroma era a garantia da salvação. Então, eles não acreditavam que a salvação vinha por meio da graça, como diz Efésios capítulo 2. Eles acreditavam que a salvação vinha por meio de um esforço das obras, através desse pleroma, desse conhecimento. Então, Paulo é bem claro em dizer que nós somos salvos pela graça. Isso não provém de nós, mas é dom de Deus. E lá em Colossenses, capítulo 2, no versículo 8, Paulo também combate essa linha de pensamento do gnosticismo. E eles diziam que Jesus, na verdade, não era o Filho de Deus, mas foi um ser enviado para combater esse demiurgo, esse Deus do Antigo Testamento, para vencê-lo. Então, eles acreditam que Jesus foi um espírito que teve muito conhecimento, e através desse conhecimento ele conseguiu vencer esse Deus do Antigo Testamento, esse falso Deus que eles chamam
de Demiurgo. E essa linha de pensamento começou a criar muita força dentro do seio do cristianismo. Então precisou ser combatida. É a partir desse momento que surge os pais apostólicos ou a patrística. A patrística nada mais é do que os primeiros líderes da igreja, os teólogos que combateram essa maneira de pensar, combateu essa heresia do gnosticismo. E entre esses nós temos aí 3 períodos. O primeiro são chamados pais apostólicos. Os pais apostólicos vai do século I até o século II. A partir do século II, começa a surgir a patrística grega, iniciando com nomes que se destacaram entre eles, por exemplo, Policarpo. Policarpo foi discípulo de João, que foi discípulo de Jesus. Policarpo formou um outro líder, um outro discípulo, por nome de Irineu. Irineu de Leão foi um dos maiores combatentes da heresia do gnosticismo. E ele conseguiu desmanchar muitos pensamentos e gerar outros líderes com pensamentos como o dele para fazer uma defesa da fé cristã. Então, a partir de aí, o gnosticismo foi perdendo a sua força e através do conhecimento, do estudo teológico, do estudo da palavra, conseguiu se combater. Aí a importância de nós conhecermos os textos bíblicos. Então esse é um resumo aí da cerca do que é aí os gnosticistas. Então, os gnosticistas, esses que seguem os gnósticos, essa linha de pensamento, eles acreditam que a salvação ela vem a partir do conhecimento pleno das coisas. Então eles pegavam um pouquinho de cada religião, filosofia, esoterismo, sincretismo, mistura em si, e o duecetismo, e a partir disso tentavam infiltrar e desfazer o pensamento verdadeiro cristão. Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz, e não se esqueça, inscreva-se, compartilhe, curta e nos ajude.